Há momentos na vida em que a alma simplesmente desaba. Não é um desespero explosivo, nem um grito audível. É algo mais silencioso, quase escondido. Uma espécie de exaustão que ninguém percebe, mas que corrói por dentro. Um peso que não se vê, mas que se sente em cada pensamento, em cada gesto, em cada respiração. É o cansaço acumulado de dias difíceis, decisões pesadas, expectativas frustradas, responsabilidades que parecem não ter fim. O cansaço dos que tentam ser fortes para todos, mas já não têm forças nem para si mesmos. Esse tipo de cansaço não se resolve apenas dormindo. Ele volta no dia seguinte. Ele habita o coração. Ele toca a alma. E é justamente esse cansaço que Deus conhece melhor do que nós mesmos. A Bíblia não esconde o cansaço humano. Ela o descreve com profundidade. Ela mostra profetas cansados, reis cansados, homens e mulheres de fé cansados. Ela mostra como até os grandes heróis da fé chegaram ao limite. E em cada uma dessas histórias, Deus não rejeita o cansado. Ele o acolhe. Ele o restaura. Ele o renova. Ele o fortalece. Jesus sabia que viver neste mundo traria pesos que o corpo não aguenta e que a alma não consegue esconder. Por isso ele disse uma das palavras mais profundas e libertadoras da Escritura: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa frase carrega a essência do amor de Cristo. Ele não chama os perfeitos. Ele não chama os fortes. Ele não chama os que têm tudo resolvido. Ele chama os cansados. Ele chama os sobrecarregados. Ele chama os exaustos. Ele chama aqueles que estão no limite. Jesus não diz: venha quando estiver melhor. Não diz: venha quando já tiver resolvido. Ele diz: venha como você está. Porque o cansaço aos olhos de Deus não é sinal de fraqueza. É sinal de que você tentou além do que podia. É sinal de que você lutou. É sinal de que você fez o possível, que agora precisa descansar nele para continuar. O cansaço revela onde nossos limites acabam e onde a graça de Deus começa. Ele mostra que não somos infinitos, não somos autossuficientes, não somos capazes de sustentar o mundo com nossas próprias mãos. O cansaço expõe a fragilidade para revelar a força divina. Ele mostra que fomos criados para depender e não para carregar tudo. Há momentos em que tentamos resolver tudo sozinhos. Tentamos manter tudo sob controle. Tentamos suportar pesos que não foram feitos para nossos ombros. E quanto mais tentamos, mais cansados ficamos. Até que chega o ponto em que o coração diz: eu não aguento mais. E na maioria das vezes, esse grito silencioso é o início de um encontro com Deus. Porque Deus se revela justamente no limite das nossas forças. Ele se apresenta quando nossas capacidades acabam. Ele age quando nos rendemos. Ele mostra o seu poder quando reconhecemos nossas fraquezas. A palavra diz: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Isaías 40:29. Note o detalhe: Deus dá força ao cansado, não ao forte. Ele multiplica forças ao que não tem nenhum vigor, não ao que já tem. Deus trabalha com restos. Ele renova aquilo que parece não ter mais conserto. Ele restaura vidas que parecem deterioradas pelo tempo, pela luta, pela dor. Ele pega o que sobrou e faz de novo. Ele pega o que caiu e levanta. Ele pega o que está fraco e transforma em força. É curioso como muitas vezes acreditamos que, para Deus agir, precisamos estar bem. Mas a Bíblia mostra o contrário. Ele agiu em Elias, quando Elias estava tão cansado que pediu para morrer. Ele agiu em Davi, quando Davi chorou até não ter mais lágrimas. Ele agiu em Jó quando Jó estava completamente quebrado por dentro. Ele agiu em Moisés, quando Moisés disse que não conseguia mais conduzir o povo. Ele agiu em Paulo quando Paulo disse que o espinho o feria todos os dias. E ele age hoje em você, exatamente nesse cansaço que parece consumir sua fé e sua coragem.
O cansaço também revela onde estamos colocando nossas expectativas. Muitas vezes nos cansamos porque tentamos carregar o que não nos pertence. Tentamos salvar quem só Deus pode salvar. Tentamos mudar quem só Deus pode transformar. Tentamos controlar o que só Deus pode governar. É por isso que tantas vezes estamos esgotados, porque lutamos batalhas que não são nossas. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Isso significa que existem guerras que não vencemos com esforço, mas com entrega. Não vencemos com ansiedade, mas com confiança. Não vencemos com força, mas com rendição. Deus diz: deixa eu lutar por você. Deixa eu carregar o que pesa. Deixa eu resolver o que está fora do seu alcance. O cansaço também aponta para outra verdade. Quando nos afastamos da presença de Deus, tudo fica mais pesado. Mas quando nos aproximamos dele, até o que é pesado se torna leve. Não porque mudou, mas porque ele passa a carregar junto. Davi entendeu isso quando escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Da Salmos 23. Água tranquila não existe fora da presença de Deus. A alma só descansa quando encontra o caminho de volta ao pastor. Enquanto tentamos nos alimentar de coisas superficiais, a alma continua faminta. Enquanto tentamos descansar em distrações, a alma continua cansada. Só quando paramos e voltamos ao lugar secreto, ao lugar de oração, ao lugar onde a presença de Deus se manifesta, é que o verdadeiro descanso chega. Mas como vencemos o cansaço da vida segundo a Bíblia? Primeiro, entregando. A palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7 não é guardar, não é esconder, não é tentar resolver sozinho. É lançar, jogar fora, transferir para Deus o que pesa. Você não nasceu para carregar tudo. Você nasceu para depender do Pai. Segundo, esperando nele. Isaías escreveu uma das promessas mais bonitas. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. A renovação não acontece enquanto corremos desesperados. Ela acontece quando esperamos. A espera na presença de Deus é um descanso ativo. É um descanso que produz força. É como se Deus dissesse: pare, fique aqui. Deixe-me cuidar de você. Terceiro, confiando no tempo de Deus. Um dos maiores motivos do nosso cansaço é a ansiedade pelo futuro. Mas a Bíblia diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Nada está atrasado na sua vida, nada está adiantado. Tudo está no ritmo perfeito daquele que criou o tempo. O tempo de Deus não falha. Ele não se perde. Ele não se confunde. Ele não chega depois. Ele chega na hora certa, mesmo quando não entendemos. Quarto, lembrando que nosso valor não está no que fazemos, mas em quem Deus é. Muitas vezes estamos cansados porque tentamos provar algo para alguém, para nós mesmos, ou até para Deus. Mas Deus não exige performance. Ele exige entrega. Ele não quer o nosso cansaço. Ele quer o nosso coração. A verdade é que Deus está mais perto do cansado do que do forte. Ele está mais presente no quebrantado do que no autossuficiente. Ele se revela mais no silêncio do que na correria. Ele abraça mais aqueles que choram do que aqueles que escondem a dor. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O poder de Deus brilha onde sua força acaba. Ele aparece onde você não consegue mais. Ele age quando suas mãos tremem, quando o coração falha, quando a vida pesa. E então, mesmo cansado, você começa a sentir algo novo. Não uma explosão de energia, não uma força humana, mas uma força que vem da graça. Uma força que não é sua, é dele.
Uma força suave, mas firme. Simples, mas profunda. Uma paz que não explica, mas transforma. Um descanso que não apaga as lutas, mas acalma a alma. Hoje Deus te diz: eu vejo o seu cansaço. Eu vejo o que ninguém vê. Eu sei o que pesa. Eu sei onde dói. E eu estou aqui. Venha, traga tudo. Deixe eu cuidar de você. Deixe eu lutar por você. Deixe eu renovar suas forças. O cansaço não é o fim da sua história. É o início de um renovo que só Deus pode dar.